bem-vindo ao Estúdio ZH. Estamos hoje aqui com o psicólogo Fernando Elias José, que trabalha bastante com vestibulandos, né, Fernando? Exatamente. Tudo bom? Tudo bom, tudo bem. Então, a gente vai conversar um pouquinho, Fernando, sobre essas últimas horas, né, antes do vestibular da URGS, assim, como é que a gente pode ajudar esses vestibulandos que devem estar todos ansiosos, enfim. Preocupados. Como agir agora nessas vésperas, assim, né, o pessoal chega na reta final, fica tenso, pensando, chegou a hora de todo o trabalho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então a recomendação básica é a seguinte: não mude a sua rotina. Se você vem fazendo uma rotina de estudo, uma rotina de descanso, permaneça nessa reta final dessa mesma maneira, né? Procure dormir a mesma carga horária, se alimente da mesma forma, não use medicação em hipótese alguma a não ser receitada por médico e que você já tenha tomado com antecedência. Por quê? Porque se você já está ansioso, você está num momento não normal, entre aspas, antes da prova. Você faz qualquer tipo de estímulo externo novo, toda a reação vai ser nova. Então, Claro. eu vou lá e como um monte de chocolate porque vai me deixar acordado na hora da prova. Não faça isso. Se você não faz isso de manhã, não busque alternativas nessa reta final. A ideia é manter uma rotina. Mantenha a sua rotina. Né? A rotina que você vem fazendo até hoje, permaneça. Né? No que diz respeito a sono, alimentação e ao uso de medicação. Né? Permaneça mesmo nessa reta final. Não vai ser nessa reta final que o estudante vai conseguir, de alguma forma, tirar um coelho da cartola e aquilo que ele não estudou. Quem estudou, estudou. Quem não estudou, paciência, vai dessa mesma maneira fazer a prova. E quem estudou, confie, porque foi uma construção. O estudante que vem construindo, ele já vem construindo há um bom tempo esse conhecimento. E aquele estudante que está um pouquinho mais inseguro, por exemplo, Fernando, obviamente que agora, há um dia do vestibular, algumas horas antes do vestibular, digamos assim, ele não vai conseguir retomar conteúdos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a tranquilidade pode ser uma arma para esse estudante também, né? Certamente. Se ele veio estudando ao longo desse ano, ou mais de um ano, dependendo do curso qual o candidato está buscando, o que ele precisa fazer? Ele precisa buscar esta informação na mente dele, que ele veio estudando ao longo do ano, que ele não passou brincando, que ele não passou de perna para o ar, ou seja, ele construiu esse conhecimento. E lá no dia da prova, ou até mesmo antes da prova, ele vai se ater a essa realidade. Por quê? Porque isso é real, ele fez isso. Claro. Então, se ele está inseguro, mas ele tem bagagem, ele tem um aliado. Ele tem como resgatar essa bagagem e essa tranquilidade para poder, na hora, fazer a prova. Se ele não estudou e está inseguro, bom, aí ele não tem como resgatar dado de realidade. Então ele vai estar, de alguma maneira, vai se bater um pouco mais lá na hora da prova. Mas se ele está inseguro com bagagem, não tem a menor dúvida que ele tem condições de ir muito bem na hora da prova. Claro. Outra coisa que eu queria perguntar, não sei se é possível a gente tentar estabelecer assim, umas 5 dicas de relaxamento ou para se manter tranquilo, então para o estudante ficar com tranquilidade e segurança, assim, na véspera da prova, por exemplo. Dá pra gente dar umas dicas assim? Dá, acho que legal assim, ó. A primeira de todas elas é essa, não mude sua rotina. Né? Procure se isolar na hora que você chega na hora da prova, porque fica naquela burbúria, naquela confusão, as pessoas ficam ansiosas, ficam passando uma ansiedade para outras. Então assim, ó, tente de alguma maneira ficar mais na sua, mais isolado, para poder se proteger desse burburinho. Chegando na prova, você chega com antecedência, porque os portões abrem antes, escreva aquilo que você está sentindo. Saiu uma pesquisa há pouco tempo que determinou que se você escrever sobre aquilo que você está sentindo, você libera o seu pensamento para que de alguma maneira você possa construir aquele momento de fazer a prova. Você vai estar tranquilo para administrar isso. Começando a prova, respira antes. Preste atenção na sua respiração. Porque muitas vezes o candidato entra com muita ansiedade, começa a fazer a prova, ele não se dá conta nem do que ele está fazendo e aí ele começa, fecha a prova, respira, tem um tempo determinado para fazer a prova, o tempo é suficiente. Então, ele se perceber naquele momento para poder dar o melhor de si. E uma última dica, não está conseguindo, trancou, não consegue, deu branco, se está estudado, muda de questão, levanta, vai ao banheiro, respira fundo de novo, sempre pelo nariz, a respiração mais tranquila possível, vai puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Quanto mais lenta a respiração, mais tranquilo fica o teu batimento cardíaco, menos ansioso você vai ficar. E aí você vai trocar de questão, dando chance para o seu pensamento voltar a trazer a informação da questão correta. Deixar aquela difícil para trás. Deixa aquela
ou difícil é aquela que você se deparou com a questão, não me lembro da resposta, né? Porque a gente tem que diferenciar, às vezes, o branco do esquecimento, né? O branco, muitas vezes, o aluno sai da prova e se lembra do que estava acontecendo, ou seja, aquele momento ele estava tendo um acúmulo de ansiedade no seu pensamento, né? Simbolicamente falando. O esquecimento ele tem que chegar, pegar o livro e reler. Então ele pode trancar na questão do conhecimento, naquela hora do branco, troca, respira, vai ao banheiro, volta, lava o rosto, se dá esse tempo, se permite aquele momento, é um momento importante. Então se permita para fazer a prova de um jeito muito legal, porque está estudado, está guardado e está construído, né? Tá certo, então. Gostei muito dessa dica de escrever também, Fernando. Tu podia só falar um pouquinho mais sobre isso? A ideia é que se o aluno escreve sobre o sentimento, aquilo dá uma sensação de tranquilidade, isso, enfim. Ele vai escrever bem simples. Nesse momento, estou me sentindo assim, estou no colégio tal, é a hora tal, estou angustiado, ansioso, dormi bem, não dormi bem. Ou seja, tudo que está passando pela cabeça dele não tem que ter ordem, não é uma redação, ninguém vai corrigir. É para ele estar externalizando a sua emoção, colocando para fora e liberando o pensamento da ansiedade. Porque ele vai ter condições de processar o conhecimento. E ele pode fazer isso em casa também, um pouquinho antes da casa, prova. pode fazer isso um pouquinho antes da prova, pode levar um rascunho e fazer antes da prova, pode fazer sentado, a hora que ele quiser. Momentos antes da prova isso é legal, porque aí realmente vai aliviar bem o momento de ansiedade dele. Tá certo, então. Muito obrigada, ótima dica. Muito obrigada. Eu agradeço.